Vamos aos destaques da edição de hoje do Líder em Credibilidade, Jornal Dia. Vamos colocar na tela para você. Diretora do HGV diz ser improvável reabrir pronto-socorro. Centro de Oncologia inaugurado e 3 Unacons devem ser inaugurados também no Piauí. A nova unidade oncológica vai tratar cânceres de pulmão, esôfago, colo retal, próstata e mama. Serão ofertadas consultas, exames e quimioterapia, viu? No Hospital Getúlio Vargas. A nossa manchete: Piauí registra o menor número de nascimento de bebês em 2 décadas. Segundo o IBGE, os piauienses tinham mais filhos antes da Covid-19. Depois dos 2 anos mais duros da pandemia, houve uma queda na quantidade de nascidos. Para efeito de comparação, entre 2015 e 2019, pré-pandemia, o Piauí teve uma média de 46.757 nascimentos. Em 2023 foram 5.293 nascimentos a menos, que representa uma queda de 11%. O povo tá tendo menos filhos, viu? Chico Gomes e João Magalhães. Olha, deixa eu dizer a você aqui, se com a questão da pandemia diminuiu e agora, após a pandemia que surgiu aí os reborns, agora que vai diminuir mesmo. Muita gente vai optar pelo bebê reborn, né? Bebê reborn é mais barato, não dá trabalho. Não chora. E aí é o seguinte, tem até uma influência piauiense aí que era política, agora é influência, né? Diz que agora tá nas redes sociais aí. Adotou um bebê reborn. Adotou e tá pedindo para os teresinenses opinarem, darem sugestão de como é que coloca o nome do bebê reborn. Rapaz, é cada coisa que eu vou te contar, viu? Chico, eu vou te contar. Esses dados, Natan, bom dia para você, a Chico Gomes, ao Diógenes aqui nos estúdios e toda a nossa audiência, na verdade já é uma média que vem em todo o país, né? Na verdade, os próprios números do último censo, 2022, do IBGE, já mostrou que o aumento na população brasileira foi muito abaixo do que se esperava, muito abaixo das previsões. Há uma tendência realmente da queda de natalidade, questão cultural, né, fruto também da mudança de comportamento na vida das pessoas, assim como também questão da política, né, de anticoncepcionais, enfim. O certo é que a população, a taxa, né, de natalidade, enfim, já vem realmente tendo uma queda em todo o país. O Brasil, o Piauí apenas está nessa média nacional. Inclusive, pegando esses dados também relacionados ao último censo do IBGE, no Piauí teve um número muito grande de municípios que teve queda no número de população, né? Claro, resultado também de questões, né, da saída de muitos jovens das pequenas cidades em busca de emprego nos grandes centros, em busca de estudos, né? O que ocasionou também uma média na idade, né, uma média na faixa etária das populações que vivem, principalmente em pequenos municípios, mas isso já é uma tendência que é em todo o país. O Piauí está apenas acompanhando, né? Está dentro dessa tendência. Inclusive, eu vi de alguns especialistas nas últimas semanas fazendo um trabalho que isso deve levar, num prazo aí de mais ou menos 10, no máximo 12 anos, fazer com que o Piauí tenha, né, pela primeira vez um número, né, de idosos acima do número de crianças, adolescentes. É de fato um envelhecimento da população, a faixa etária vai aumentando a média de idade, mas é um comportamento que já os especialistas entendem que já era natural por conta, como eu disse, dessa queda na taxa de natalidade e de vários outros fenômenos que têm contribuído para que as pessoas tenham cada vez menos filhos. 7 e 8, uma passada rápida ainda pelos principais destaques. Na Zona Sudeste, moradores relatam transtornos após 3 dias sem água na torneira. Final de semana sem água. Ontem, segunda-feira, muitos bairros da Zona Sudeste ainda sem abastecimento de água. Como nós tratamos aqui na edição de ontem do Comando Geral, uma das situações mais absurdas já registradas aqui em Teresina, esse problema na Zona Sudeste. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre isso, inclusive com relatos de moradores afetados por esse problema. TRE devolve à Câmara Municipal a responsabilidade de convocar suplente. No caso, Tatiana Medeiros, viu? A Justiça Eleitoral julgou improcedente
consulta da Câmara Municipal de Teresina e manteve a prerrogativa do Legislativo na definição sobre a vaga da vereadora afastada. E ainda daqui a pouco também nós vamos mostrar, mas é destaque na edição de hoje, a reunião do prefeito Silvio Mendes com o Tribunal de Contas do Estado, presidente do Tribunal de Contas, Kennedy Barros. E ontem, o prefeito Silvio Mendes revelou que a dívida bilionária apresentada pelo Palácio da Cidade não é apenas da gestão de Doutor Pessoa, vem de mandatos anteriores ao de Doutor Pessoa. Daqui a pouco nós vamos trazer novo, né? essa fala, inclusive, do prefeito Silvio Mendes e análise aqui dos nossos comentaristas. Natan, desses destaques que você citou, só queria ir lá para o primeiro, né, questão relacionada à urgência, né, do Hospital Getúlio Vargas. A questão da saúde, a gente sabe, é um fator mais importante, né, Chico Gomes, na vida das pessoas. Acredito que é, se não a principal demanda da população, mas é aquela mais urgente, porque é aquele serviço público que você vai procurar quando realmente você está precisando e é algo extremamente necessário e você precisa de uma resposta rápida, porque a gente está falando da saúde, da vida das pessoas. A diretora deixou bem claro que é improvável, né, reabrir o pronto-socorro. Hoje o Hospital Getúlio Vargas é uma retaguarda, funciona ali com a média e a alta complexidade, normalmente dentro de um sistema de regulação. O paciente que chega lá chega encaminhado por outros hospitais. E de fato foi uma decisão há alguns anos, né, fechar o pronto-socorro do HGV. Isso, de certa forma, garante uma, vamos dizer assim, uma qualidade no atendimento de média e alta complexidade, que a gente sabe que demanda uma atenção toda especial, são pacientes que se encontram em situação grave, sem dúvida nenhuma algo que é interessante. No entanto, à medida em que o pronto-socorro foi fechado, é claro que aumentou a demanda para o HUT, que é o principal hospital, portas abertas para atender qualquer cidadão piauiense e até de fora do nosso estado, já que o Sistema Único de Saúde até proíbe, né? Proíbe o cidadão não ter acesso a esse atendimento. Então entra novamente aquela discussão entre a Prefeitura de Teresina, o Governo do Estado, o Ministério da Saúde, para que haja um planejamento, um entrosamento, uma colaboração entre esses entes para que garanta um bom atendimento à população. Eu vejo que o HGV pode, sem dúvida nenhuma, né, já que os especialistas entendem que é necessário manter da forma que está, com atendimento de média e alta complexidade, mas é necessário que tenha um diálogo e um planejamento para garantir que o HUT não fique sobrecarregado, o que hoje existe. Hoje a questão da superlotação no HUT é uma realidade, e aí não estou nem falando da questão dos custos financeiros para quem fica, porque também está na cara que fica para a Prefeitura de Teresina, a grande parte, mas eu estou falando exatamente no sentido de dar uma resposta à população, garantindo um atendimento de qualidade. Se é para o HGV seguir da forma como está, sem pronto-socorro, focando na média e na alta complexidade, tudo bem, mas o diálogo precisa existir e a colaboração entre os entes, município, Estado e Ministério da Saúde também precisa ser mais afinada, porque a sobrecarga de um hospital como o HUT prejudica o atendimento e a gente está falando da área mais sensível para a população. Agora, Natanael, eu penso que o seguinte, não pode... não tem previsão, é inviável abrir o pronto-socorro do Getúlio Vargas. No entanto, eu acho que o Estado precisa dar uma outra alternativa, porque sobrecarregar somente a saúde da capital não é justo e não é correto. Então, atenção, os senhores deputados estaduais, federais, senadores, busquem recursos e se organize com o secretário de saúde, com o governador do estado, para que vocês possam dar uma outra opção, uma outra alternativa para poder desobstruir, para poder desafogar, assim, o HUT. Eu quero, Natanael, se você me permite, colocar bem aqui mais essa questão dessa manchete aqui, que é a relação a consulta que a Câmara Municipal fez ao TRE, e aí rapidamente, o que é que a gente avalia sobre isso? É que a Câmara Municipal vem se omitindo de exercer as suas responsabilidades, tentando transferir para outras instâncias, e ontem o TRE foi bem claro e foi bem objetivo ao dizer, olha, não transfiram a responsabilidade
que é de vocês para outros. Aqui nós não somos consultoria nem da Câmara Municipal nem de nenhum outro órgão. Eu achei muito, mas muito bem colocado a resposta do TRE. E aí o seguinte, dizer, olha, vereadores, a responsabilidade é de vocês, não fiquem fugindo, tirando de vocês da reta não, viu? É responsabilidade de vocês tomarem as medidas necessárias para que Teresina não fique com prejuízo de apenas 28 vereadores e que não amarguem a vergonha nacional que está amargando, que é ter uma parlamentar presa por possível envolvimento com a criminalidade. E aí, Natanael, só para finalizar, a gente diz possível, porque aqui no Piauí tudo pode. Aqui no Piauí teve há anos atrás aí, um jornalista que foi executado, disseram, prenderam um vereador dizendo, não, esse aqui é o culpado. O cara aí foi solto logo, o cara passou 40 anos e depois, não, eu sou inocente, o cara foi inocentado e não se encontrar, e não se encontrou, não se apontou os reais culpados do assassinato do jornalista. Então assim, no Brasil e no Piauí, tudo é permitido. 7h15, participação pelo telefone, bom dia, quem fala? Muito bom dia, Natanael e demais presentes do estúdio, muito prazer, Carlos Amorim, bom dia, ouvinte. Bom dia. Minha solidariedade ao doutor Silvio Mendes, massacrado, coagido, humilhado, decepcionado, muita omissão em cima disso. Alguns falastrões já alardeiam. Não, esse débito aí é lá do Firmino. Primeiro mandato dele. Mentira deslavada, né, rapaz? Basta saber e investigar os empréstimos feitos na gestão do Pessoa, mais de 1 bilhão. A quadrilha do Pessoa botou esse dinheiro aonde? Tem alguém timado, alguém viciado, alguém será preso? Se não, conversa de malandro para delegado. Infelizmente é o Brasil. Vou concluir a minha participação com o seguinte: dia 18 de janeiro de 2024, ajuizei uma ação civil da Justiça Comum do Piauí. Até a presente data, nada. Entendeu? Absolutamente nada. Os que é minha advogada, não, eles mandaram para outra parte para dar a sua posição. Nunca vi isso, porque tem audiência de conciliação, não havendo, vai com a audiência de instrução e julgamento. Nesse caso aí, alguma coisa está errada, porque além, eu acredito que não existe esse rito na justiça. Aonde está a corregedoria? E por aí vai a fiscalização da Justiça do Piauí, do Tribunal de Justiça do Piauí. Na minha avaliação, na minha concepção, assumindo total responsabilidade pelo que declino aqui, que não é só comigo que acontece, Conclua, Carlos. Simplesmente safadeza. Um abraço do Carlos Amorim. Obrigado, Carlos Amorim, pela tua participação. Tem mais participação conosco pelo WhatsApp. Bom dia, comando geral, é o Caburé do Promorá. Fala, Caburé. Um alô aí para o patriarca do PT, Antônio Zé Medeiros. Ele assiste também o programa. Estive conversando com ele, ele disse que assiste o programa Comando Geral. Que Deus abençoe Antônio Zé Medeiros com a luz do seu verdadeiro amor e todos os ouvintes da Grandona. A Rádio FM, o dia. Tchau, é o Caburé! Valeu, Caburé. Um abraço também ao professor Antônio José Medeiros, que fez aniversário esse final de semana, festa bastante prestigiada. Tem uma participação aqui também na nossa ouvinte, a nossa amiga Ana, lá do Torquato Neto, viu? Mandou aqui um vídeo, inclusive. Olha, bom dia, a SDU fez a capina, mas mal feita como sempre, e como sempre achando que é um favor que nos fazem, né? Uma obrigação deles. Agora aguardar a coleta, na maioria das vezes tem que ligar para recolher. Vamos mostrar aqui, olha aí. Foi feita uma capina ali, realmente foi parcial, eu diria. Apenas agora, ali no trecho da calçada, né? E o detalhe, a Ana está dizendo que existe os profissionais que fazem a capina, mas não recolhem. Exato. Né? Não recolhem o mato, não recolhem o que foi retirado. E é mesmo que nada, né? Exatamente. Já chamar a atenção, porque já há algumas reclamações, principalmente da SDU Sul,
de que alguns serviços de limpeza urbana são realizados, mas o lixo, né, o mato acaba sendo jogado ali em um lugar. Aí imagina-se que no outro dia vai passar a caçamba, enfim, os caminhões para recolher e nada, né? Então de fato o serviço precisa ser feito de forma completa, né? Além da limpeza, além da capina, sem dúvida nenhuma, o recolhimento do material precisa ser feito até para ser destinado. Não faz esse trabalho? Até para ser destinado no local adequado. E muitas vezes esse mato fica na frente da casa de alguém. E aí você tá até com a rua limpa, mas aí tem 1 ou 2 moradores que foram prejudicados porque o monturo, vamos dizer assim, foi jogado na frente dessas casas, impossibilitando muitas vezes de entrar na garagem ou até mesmo na porta principal da residência. Então é preciso que o serviço seja feito seguindo todo, né, o serviço completo para garantir a limpeza das vias. E aí, Natan, tem mais participação aqui conosco? O Dio aqui questionou se são 2 empresas que fazem o serviço. Não, é uma empresa só. Agora são equipes diferentes. E aí o que é preciso? Sincronizar este serviço. Fez a capina, imediatamente fez a coleta, que aí acaba com essas reclamações que realmente geram muito desconforto à população. Bom dia, Natan, Chico, João, Murilo. Bom dia, Murilo. Um abraço aqui também para o nosso amigo aqui, o Neto do Frango, viu? Toda a equipe aí do Neto do Frango. Demer Rolobão, Netão. Demer Rolobão, na audiência. Mais participação no WhatsApp. Bom dia, amigos do Comando Geral. Aqui é Edilson do Parque Sul. Fala, Edilson. Quanto à questão dessa vereadora, bem aí, é porque a verdade é essa, a Câmara Municipal está com medo, ela está acuada, porque essa vereadora, o namorado dela, o marido dela, é faccionado. Então a Câmara está com medo de fazer isso com ela, caçar o mandato dela e ficar sofrendo retaliações das facções. Então, está na hora da Câmara Municipal ter um posicionamento e tomar coragem e tomar uma atitude, que a gente vê por aí, vereador que é caçado por muito menos, né? Tô aqui em Teresina, que a Câmara tá com medo, a Câmara tá acovardada, viu? Valeu, Edilson, obrigado pela tua participação. Tem mais participação no WhatsApp. Bom dia, Natan, bom dia, Chico Gomes, bom dia, João Magalhães. Rapaz, a respeito da saúde aqui de Teresina, do Piauí como um todo, principalmente a urgência e emergência, na minha opinião, o Estado ele deveria construir um hospital de urgência e emergência para suprir a necessidade do Estado como um todo. Por quê? Porque o HUT ele está recebendo pacientes além de Teresina e de alguns estados do Nordeste, recebe também de todo o município do Piauí. Então, assim, se tivesse um pronto-socorro estadual, dava para amenizar e muito o problema da urgência e emergência aqui em Teresina. Obrigado, bom dia. Obrigado, Josenildo, pela tua participação. Participação pelo telefone 2106-9927. Bom dia. Bom dia, prezados Natanael, João Magalhães, Chico Gomes e a todos os teleouvintes do programa Comando Geral. Professor Sérgio Mendes. Fica à vontade, professor. Natanael, fazia tempo, né, que eu não tinha visto uma cena tão lastimável, tão deplorável como a de ontem, né, lá no bairro de Seu, aonde alguns moradores, né, e lideranças comunitárias, dentre eles o filho do saudoso Anselmo Dias, Rafael Dias, que é a liderança daquela grande área, né, com várias pessoas clamando por água. E chega um caminhão, um carro-pipa da Águas de Teresina, e várias pessoas com latas d'água. E aí eu lembrei daquele samba, lata d'água na cabeça. Infelizmente, Natanael, uma situação como essa, em pleno século XXI, não era mais para acontecer. Nós temos uma empresa que está prestando, infelizmente, uma contraprestação, né, negativa para os munícipes de Teresina. Infelizmente, nenhum político, nenhum agente político tomou providência. Eu participo de um grupo de WhatsApp, Natanael, junto com o Chico Gomes, que são de lideranças políticas ali da Zona Sudeste. E ontem, essa mesma fala que eu estou fazendo aqui nessa tribuna popular, eu fiz lá no grupo do WhatsApp, aonde participam vários políticos, aonde participam vários jornalistas, né, políticos municipais, políticos estaduais e federais. Inclusive o senhor presidente da Câmara Municipal de Teresina. Ninguém
teceu nenhum comentário acerca dessa fala. Como é que há uma omissão coletiva com relação a essa situação? Que Teresina, nós já temos um sol para cada cabeça, onde as pessoas têm que se hidratar, têm que beber água, água é vida. As pessoas têm que fazer com que a água ela chegue justamente às torneiras, né, das pessoas, para que elas consigam ter um mínimo de dignidade. E essas pessoas, esses agentes políticos, têm uma missão coletiva. Então aqui a gente chama e cobra a responsabilidade para que seja dada uma solução final, para que esse problema do abastecimento de água ela tenha uma solução. Natanael, nós não somos contra a expansão da rede de esgotamento, ela é necessária, ela também faz parte da saúde. Agora, que seja uma coisa programada, uma coisa que aconteça com antecedência, que se avise a população, porque dessa forma não tem cabimento. 4 dias, 5 dias sem água é um absurdo. Aqui que Ok. é uma crítica construtiva. Bom dia. Obrigado, professor, pela tua participação. De fato, é uma das situações mais lamentáveis, e aí eu posso falar. Ontem fiz até um desabafo aqui no programa, porque, de fato, né, eu nunca havia presenciado a cena que eu acompanhei no final de semana, em plena zona urbana de Teresina, uma das regiões mais populosas. Foram aproximadamente, aí, na média, né, pelo menos 60 horas sem abastecimento de água. Voltou na madrugada de ontem, mas em muitas comunidades, nas áreas mais altas, e aqui eu cito, por exemplo, o Monte Oreb. O Monte Oreb não chegou a água. É um local um pouco mais alto, o próprio Redonda também, e a população sem alternativas, porque a empresa disponibilizou carros-pipa em quantidade insuficiente, que não atende a demanda, e, acima de tudo, também em locais muito distantes das comunidades, das ruas. E ontem nós fizemos até essa cobrança. Por que esses carros-pipa não foram colocados em maior quantidade, não foram colocados, por exemplo, passando de rua por rua? Na hora da cobrança, a empresa deixa o talão, a conta, na porta da casa do consumidor. E na hora de apresentar um plano de contingência, existe uma falta de respeito, não tem outra palavra, é uma tremenda falta de respeito da empresa Águas de Teresina, que infelizmente ainda presta esse serviço aqui na capital. Nós vamos ter que aceitar, mas é preciso fazer a crítica, é preciso cobrar, porque é um serviço que a população paga e paga caro. E aí, mais uma vez, eu aponto aqui a omissão dos vereadores da Câmara Municipal de Teresina, da Prefeitura de Teresina, da ARCET, que é a Agência Reguladora Municipal. Uma região inteira da cidade ficou praticamente 3 dias sem abastecimento de água. Não vi posicionamento. Nem o vereador nas redes sociais. A CPI da Água de Teresina, que foi enterrada antes mesmo de começar, ninguém falou sobre esse assunto. Então, é preciso rever essa situação. É preciso que a empresa Águas de Teresina respeite o consumidor que paga caro. A empresa é muito boa na hora de dobrar, né, a conta de água de muita gente, alegando aí a prestação do serviço de esgotamento sanitário. Cobranças abusivas. Mas na hora de prestar um serviço de qualidade, apresentar um plano de contingência, é claro que ninguém aqui está desprezando o fato de que problemas podem acontecer na rede. Mas é preciso ter um plano de contingência que respeite a população. E que a solução venha rápido. Planejamento, né? e que traga alternativas à população. Não deixe a população sem água para fazer higiene, para cozinhar. Eu estava conversando com alguns amigos lá da região do Disseu. Uma série de estabelecimentos comerciais, vários estabelecimentos, bares, restaurantes, lanchonetes, tiveram que fechar as portas porque não tinha água. Afetou a economia da comunidade. Quem é que vai pagar o região? prejuízo desses empresários, desses empreendedores? Quem é dono de sorveteria, por exemplo, como é que faz? Fica complicada a situação. E aí, Natanael, em anos, viu, João Magalhães? Em anos que não é de eleição e nem pré-eleitoral para a vereança, os vereadores passam os finais de semana na praia, nos seus sítios, em grandes restaurantes, eles se confraternizando entre si. É um fato. E aí, Natanael, o que você sofreu na pele é o que sofre diariamente as pessoas do nosso vizinho bairro aqui, vizinho da região urbana Cerâmica Sil. Lá na Cerâmica Sil, a população precisa madrugar para poder aparar a água e guardar para o consumo do dia, porque durante o dia não tem água, só o vento das torneiras e
o talão vem mensalmente com a tarifa daquele preço, daquele jeito. Se não pagar, é cortado, porque aí é o seguinte, aí você não vai ter nem de madrugada. Mas lá na Cerâmica Sil, a população tem que esperar todos os dias, durante a madrugada, para poder aparar a água, porque senão não tem água para o seu dia a dia. Aí durma com barulho desse, aí é brincadeira, é uma lástima, como diz meu amigo, né? Não dá, aí é complicado. E aí, Natan, Chico Gomes, só para concluir, de fato, episódios como esse podem ocorrer, infelizmente. Agora, a resposta precisa ser de forma eficiente, como cobrou muito bem o Natan, mas eu vou focar principalmente na omissão do poder público, e aí eu estou falando realmente da Câmara Municipal de Teresina, que em tese os vereadores são os políticos mais próximos da comunidade. Quando a população começa a sofrer episódios como esse, entende-se que é a Câmara Municipal o principal poder responsável por fazer as cobranças, porque é quem vive ali mais perto, mais próximo das comunidades. Quando a gente vê uma omissão total como essa, fica difícil a gente acreditar em uma cobrança mais efetiva por melhorias. E aí, em episódios como esse que ocorreu no último final de semana, de fato, o papel dos parlamentares era exatamente irem ao local para acompanhar a situação e cobrar de forma mais enérgica uma prestação de serviço mais eficiente naquele momento. Mas o que a gente viu foi o contrário. Acho que os parlamentares fizeram foi sumir exatamente para não ser cobrados. E aí, se você é representante da população e numa hora como essa você some, você não está sendo digno de representar essa população que precisa de apoio exatamente em momentos como esses. Então, isso serve para a Câmara Municipal, mas obviamente também serve para os outros poderes e para as agências de regulação, que são as responsáveis por garantir que o serviço seja prestado de forma eficiente e, em caso de episódios como esse, o plano de atuação da empresa, um plano emergencial, seja colocado em prática, garantindo o acesso da população à água, que é um bem essencial para garantir ali a dignidade da vida humana. Bom, 7h31, antes do intervalo, só fazer um registro aqui, um registro triste, inclusive, viu? Registrar com pesar a morte do jornalista, educador e produtor cultural Vicente de Paulo Nascimento Leite Filho, de 35 anos. Ontem nós até falamos aqui no Comando Geral, né, divulgamos os dados para doação de sangue. A família e amigos realizavam uma campanha em prol do Vicente, mas infelizmente ele faleceu na manhã de ontem, após um mês internado em um hospital particular de Teresina para o tratamento de câncer. No início do ano, Vicente foi diagnosticado com câncer, há um mês foi internado e seu quadro de saúde se agravou. Os amigos fizeram campanha para doação de sangue, conseguindo várias bolsas e fazer um rodízio para acompanhá-lo no hospital. O jornalista e artista, ativista cultural Vicente de Paulo, iniciou os trabalhos artísticos na Universidade Federal do Piauí, onde se formou em jornalismo. Inclusive, foi meu contemporâneo do João Magalhães, na época da Universidade Federal, né? Uma figura bastante agradável, bastante criativa, né? Acima de tudo, uma mente... cultura, né? Arte. Quando brilhante, encontrava a né? gente, sempre tinha um abraço caloroso, afetuoso. Vicente, sem dúvida nenhuma, um grande jornalista que sempre atuou aí na área das artes, da cultura, né? Era talentoso, escrevia muito bem. Era um acadêmico também. O Vicente, ele cursou mestrado na Universidade de Brasília, na UNB, e atualmente cursava doutorado na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Exatamente, sempre teve assim um olhar muito voltado para essas questões relacionadas à arte e à cultura. Bom, e o sepultamento do jornalista, educador e ativista cultural Vicente de Paulo Nascimento Leite Filho acontece logo mais às 9 da manhã no bairro Formosa, na cidade de Timon. Então, nosso abraço aos amigos e familiares e o nosso pesar, né? Um jovem amigo que se vai.